Olá pessoal, voltamos aqui com o nosso estudo da medicina tradicional chinesa, continuando o assunto dos 5 elementos. Agora vamos nos ater ao estudo de cada elemento, certo? Então vamos começar pelo elemento metal. O elemento metal, ele tem a ver com a estação, ele tem ressonância com a estação do outono, o clima associado, relacionado, que vibra junto com o elemento metal é a secura, certo? O órgão é o pulmão e a víscera é o intestino grosso. O sabor associado ao elemento metal é o sabor picante. Picante. A gente pode, já falo algumas associações que a gente pode ter para facilitar gravar. A cor associada é a cor branca. Alguns livros vão dizer outra cor, mas em geral o que se encontra mais na literatura é a cor branca. E tem uma explicação para isso. O tecido associado ao elemento metal é a pele. Então a gente pode pensar que assim, o elemento metal é como se, associado à pele, a gente pode pensar numa armadura de metal que envolve todo o nosso corpo. O sabor picante, a gente pode pensar também numa arma de metal pontiaguda, que ela tem os dedos de perfuração, certo? A gente pode ir fazendo associações. O aspecto psíquico associado ao elemento metal, ao pulmão, ele é chamado de Po. A tradução, ou algo próximo à tradução, é consciência corpórea, certo? Então, a consciência corpórea, pelo pensamento da medicina chinesa, ele some, ele deixa de existir quando a gente morre, certo? E é como se ele fosse uma energia que puxa para a terra, puxa para baixo. Ele está associado à consciência do nosso corpo, de movimento, de coordenação motora. E é interessante pensar porque a nossa própria percepção, a nossa consciência corpórea, ela muda, ela pode melhorar quando a gente começa a ser mais consciente da nossa respiração, que tem a ver com o pulmão, que tem a ver com o elemento metal e que tem a ver com essa consciência corpórea, certo? Quando a gente morre, qual é a única coisa do nosso corpo físico, material, corpóreo, que não some, que persiste? Elas são os ossos, e os ossos são brancos. Então é por isso que se fala que a cor branca é a cor do metal, na medicina chinesa. E, bom, então o elemento metal, ele tem muito a ver com a nossa respiração. E, que nem eu falei assim, fazendo uma comparação com o elemento madeira, o metal, o aspecto psíquico, espiritual do elemento metal puxa para baixo, e o da madeira quer subir, né? Na madeira a gente chama de Hun, o espírito, né? O aspecto psicológico, não é psicoemocional, não é psicossomático, mas é que na medicina chinesa, quando a gente fala dessa parte da mente, às vezes é difícil de achar algum termo, alguma tradução mais adequada. Aí a gente vai achar em alguns livros chamando de espírito dos órgãos, alguns livros a gente vai achar dizendo que essa é a parte psicossomática do órgão, outros vão dizer outras coisas, mas a gente pode entender que que cada órgão ele encerra um aspecto da mente, um aspecto emocional, um aspecto que se transforma em comportamento de acordo com o sentimento e a emoção que a gente sente, certo? Então, essa relação, essa comparação com a madeira, é que a madeira tem, o espírito da madeira, vamos falar assim, chamar de espírito, o espírito da madeira tem a tendência de subir, e o do metal de descer. Então a gente tem que ter um equilíbrio emocional. Já quando eu falar do elemento, do aspecto espiritual, psicológico do elemento madeira, vai ser mais fácil de entender por que na madeira quer subir e o metal quer descer. De qualquer forma, a gente tem que ter um equilíbrio. Esse aspecto emocional, psicológico, espiritual do elemento metal, ele também está associado
a nossa consciência discriminadora, né? Não que discrimina alguém no sentido pejorativo, mas faz discernimento. Isso é um microfone, aquilo é um caderno, esse aqui é o meu corpo, aquilo ali é uma porta, certo? Então ele está associado também a essa parte psíquica do nosso ego. E pela respiração a gente consegue conter, né, as fortes emoções. Bom, o elemento metal, ele, pela respiração, a gente consegue controlar melhor o elemento madeira. Porque a madeira está associada ao fígado, que está associado à raiva. A madeira, quando entra em excesso, ela superalimenta o elemento fogo. Aí a tendência é a pessoa ficar eufórica, a pessoa falar demais, às vezes fala alto, fala gritando. E quando a gente está com raiva, ou acaba entrando em euforia, o que a gente deve fazer é respirar. Porque nessa relação de controle do metal e da madeira, o metal ele vai conseguir se super controlar. Se tiver em excesso, mas ele vai controlar a madeira se ela tiver em excesso. Aí a tendência da pessoa é conseguir se ponderar pela respiração. Porém, quando o pulmão pode estar com algum desequilíbrio, a pessoa ela não vai conseguir fazer o movimento natural da madeira, que é de se expressar, conseguir de alguma forma expandir, colocar para fora. Porque como o movimento do metal é de contração, a pessoa ela vai ter essa dificuldade de se colocar e vai ficar no mundo dela, dentro dela, e vai ter essa dificuldade de falar, se expressar, dizer o que quer e o que não quer. E, bom, o elemento metal, já falando um pouco, né, dos órgãos e das vísceras, como o intestino grosso e o pulmão, que são acoplados um ao outro, estão associados ao elemento metal, é natural que um influencie o outro. Então, quando a gente está precisando evacuar, se não está conseguindo, concentre na respiração profunda e relaxada. Fica mais fácil. Pode ver, quem fuma, a pessoa que é fumante, a maioria das pessoas que fumam, elas conseguem evacuar só quando fumam. Porque às vezes é quando a única vez que ela consegue ter uma respiração profunda é quando ela traga o cigarro dela, né? Então a respiração profunda ela vai estimular o funcionamento do intestino grosso e a pessoa consegue evacuar. Isso é uma boa dica. Se a pessoa tem algum tipo de problema para evacuar, ela consegue não só, e às vezes só isso não funciona, mas é uma boa dica, é uma boa ferramenta para assim ir conseguir regular essa parte, né? Que seria a respiração. Então, com relação ao elemento metal, era isso que eu estava querendo falar. Então vamos continuar agora o estudo com o próximo elemento, que de acordo com a circulação energética, primeiro metal, depois a terra, certo? Então, nos vemos no próximo vídeo. 再见!